gente. Boa noite. Bem-vindos que estão entrando. Deixa eu chamar as meninas. Temos um convidado super especial, Cassiane. Oi, Oiê! como você está? Bem, você? Olá, Oi, tudo Cassiane! bom? Que Oi, prazer te ter oi. aqui. É... Ah, um prazer. Tô amarrando aqui minha gambiarra para segurar o celular. Por isso, o O meu meu fica suporte, apoiado no notebook, que aí eu consigo até regular o ângulo aqui, ó. o meu suporte quebrou. É só uma Hoje eu pecinha tô de fazendo desse jeito encaixe. também, Andressa. E aí, Assim, eu tenho um suporte, mas eu não acho prático usar. eu tenho e gosto, mas ele quebrou. Então, eu tô usando. Oh, Não, meu vai ser Deus. na mão mesmo, porque eu não tô conseguindo encaixar não ali. Aí eu amarro um elástico e prendo. Enfim, vai ser na Ah, mão sim, mesmo. sei como é. Deu Ai, meu certo. Deus. Tudo bom, Não dá pra encostar em meninas? nada não pra você, pra facilitar? Não, tá ótimo aqui. Tá ótimo. Ah, então tá Tá bom. bom. Vamos começar se apresentando, assim, ó. Eu acho que a convidada de honra hoje pode se apresentar primeiro. Estou super feliz de você estar aqui. Pode. Ah, obrigada. Eu Sim, sou muito a obrigada, Cassiane. Cassiane. Imagina, um prazer. Eu sou a Cassiane Costa. Eu sou farmacêutica por formação. Sou escritora. Sou empreendedora digital. Sou mãe do Vinícius, da Zara. Sou idealizadora do projeto Autismo com Leveza. Sou muitas em uma. E é um prazer estar aqui, muito obrigada mesmo. Adoro sim trocar, gosto muito, principalmente sobre esse tema, né? Empatia, a história da gratidão materna como uma obrigação, né? A gente vê muito isso. Então é um prazer, obrigada pelo convite. Ai, obrigada a você por ter aceitado. Para quem não me É, conhece, meu nome é Andressa, eu sou psicóloga, idealizadora e fundadora junto com a Dai da Socialize, que é um projeto que visa o treinamento de habilidades sociais. Trabalho com autismo desde o começo da minha graduação, sou irmã do Caio, que é autista adolescente. Sou psicóloga educacional, sou também muitas em uma, a Dai sabe. sim. Eu sou formada em administração de empresas, mas estou nessa área de desenvolvimento humano junto com a Andressa através da Socialize. E, e aí né, a gente está construindo essa empresa. E está sendo ótimo, né, Andressa? E estamos conhecendo muitas pessoas legais também através do nosso trabalho. Muitas mesmo, graças a Deus. E o tema de hoje, assim, eu acho que é um tema que foge um pouco do que a gente tem trazido, mas que está super alinhado com as habilidades sociais, né? Que é essa questão da empatia. Fique bem. Ter empatia sem adoecer o outro, né? Porque às vezes quando a gente vê alguém mal, até pela questão da conexão emocional, a gente fala isso muito no autismo, né? Os neurônios de espelho, como é difícil espelhar a emoção e tudo mais. Mas isso não quer dizer que não tem empatia. Mas aí quando a gente percebe que o outro tá sofrendo, às vezes a gente sofre mais que o outro, né? E aí a Uhum. gente quer fazer parar o nosso sofrimento, não o do outro. Então eu não quero mais ver que o outro tá sofrendo. Então eu falo, não, sorria, vai fazer umas compras, vai Eu fazer não sei o adorei quê. essa frase. Eu adorei a frase. Seja grata, eles dizem. É, porque é isso, né? Tipo, você tá lá se acabando num puerpério, não dorme uma noite, não lembra nem há quanto tempo. Aí você vai, assim, externar isso de alguma forma. Putz, estou muito cansada, meu bebê não dorme, não sei o quê. Ah, mas ser mãe é assim mesmo, você tem que agradecer porque ele tem saúde, né? Assim, como se eu ser grata por meu filho ter saúde me impedisse de eu reclamar que eu tô cansada pra cacete, né? Tipo, eu posso reclamar e eu posso ser grata, uma coisa não exclui a outra, né? Então, eu acho que Sim. mãe escuta demais isso. Ah, mas agradeça porque
ele tá bem, ou agradeço. E quando você vai para maternidade atípica, eu esqueci de dizer que o Vinícius, meu filho mais velho, é autista, né? O Vinícius tem 6 anos e é autista. Quando você vai para maternidade atípica, aí é que esse negócio vem assim ainda mais forte, porque é uma história de, mas ele é leve, né? Então, tipo, agradeça, porque ele é leve, assim, como se primeiro, como se o leve fosse fácil, que não é, né? Segundo, como se o moderado ou severo fosse o fim da linha, o que também não é. Então, assim, é cruel de tantas formas, né? Que eu acho Sim, que são, mas são Bom termos mesmo. que a que, gente tem que É, parar de usar. bom que a gente já pode falar até da positividade tóxica, né, Andressa? Bom que já deu sim, uma boa sim. Então, introduzida. se já na positividade tóxica, eu quero pegar esse gancho, assim, super importante, né? Porque quando a gente fala que é leve, geralmente falam, o fardo é menor, né? Como se o leve fosse de acordo com o fardo que você tá carregando, o que não necessariamente é. Mas quando tem um autismo severo ou um autismo moderado, o meu irmão era autista severo e ele transitou pro moderado. A gente tá conseguindo cada vez mais funcionalidade, mas é um anjo. Vocês são abençoadas de ter Um uma pessoa assim na vida anjo. de vocês. Vocês foram escolhidas. Deus escolheu É, vocês porque vocês são capazes. é E assim, para isso. muita gente, eu converso muito sobre isso, assim, e para muitas mães, isso é uma forma de também se consolar, né, que se fortalecer. Elas usam esse discurso para acreditar que elas têm essa força. Mas, gente, quando a gente consegue superar isso e ver a nossa pessoa com autismo como um sujeito independente, com vontades, com direitos, isso acaba ficando um pouco violento, né? Porque ele não pode ter nenhuma ação que fuja desse anjo azul, né? Que aí Uhum. não. Na verdade, ele é mal educado mesmo, vocês que não educam. Aí quando começa a ver a criança, tipo, tocando terror ali no, na sala de espera de algum consultório ou num restaurante, mal educado, não sabe impor limites, né? Assim, é exatamente isso que você falou. Sim. E aí, essa coisa de sempre ficar. Você tá falando, eu tô no fundo do poço, eu tô mal, eu tô triste, eu tô cansado. Aí sempre tem alguém, não, mas você tem que estar bem, você tem que estar feliz. A felicidade vem de Sim, dentro, você tem que escolher a Só felicidade. E depende de você. realmente, É a cara só dos depende coach, de né? Só você. depende de você. Ai, gente, Sim. eu tenho uma eu também fico raiva dessa chateada com esse frase. discurso Eu tenho uma raiva também. dessa frase. Só depende de você. Eu também, eu concordo. Eu, Ainda eu mais nesse cenário atual nosso. Se tem uma Uhum. coisa que, assim, que está afetando é o exterior. Então, assim, vamos ser realistas, pessoas. Não é só Exato. depende de você mais, né? tô lendo os comentários aqui, tem um comentário da Neurodiversidade em Família. E quando eles dizem que é leve e não é, falta aceitação. Se não é aceito em casa, essa criança não se prepara para o mundo. E também acontece muito, assim. Isso. Voltando pro caso do meu irmão. Meu irmão era muito severo, assim, daqueles que você olhava e falava. Até quem não sabia o que era autista falava, é autista. Então, quando ele começou a melhorar, quando ele começou a falar, quando ele começou a demonstrar as vontades, quando ele começou a dançar em público, coisas que ele não fazia, as pessoas falaram, nossa, ele mudou tanto, agora tá super fácil, né? Tá super tranquilo. Eu fico lembrando quando ele dava crise. Assim, eu sempre falo também, assim, que a gente sai de um desafio e sempre entra no outro, porque a vida é isso. A gente vai Uhum. caminhando, mas a gente sempre tem os nossos desafios. Não quer dizer que é maior nem que é menor. Mas sempre tem os desafios. Então, Exato. assim, pra mim, hoje, tá realmente muito mais fácil. Mas eu sei que para outras pessoas que vivenciam o que a gente vivenciou, não necessariamente. Então, quando a gente já vem com esse discurso pronto, né, de ai, como tá fácil, ai, como tá bom, ai, como tá gostoso, olha que incrível. Nem sempre é assim, a gente também tem que respeitar a vivência e a fala do outro, não colocar nossos valores sempre em cima disso. Uhum. Gente, os comentários aqui para mim congelaram. Então, se tiver alguma pergunta aí, Tá. que vocês me avisem, porque não tá subindo comentário aqui para mim. Beleza. Ai, a Jenny tá falando que ontem passou a noite chorando. Eu acho que muitas mães devem assistir essa live com a gente e ter passado por dias difíceis, né? E, Uhum. infelizmente, como a Dai bem falou, a gente tá num momento caótico. Não é só
a maternidade, não é só o diagnóstico, é todo um cenário. Que se você tá 100% bem agora, é porque tem algum problema. É porque você não tá bem, né? É porque você não tá bem. Se você É tá porque você 100% está na bem, positividade tóxica. Você não tá percebendo assim o mundo ao seu redor. exatamente. Com... E assim, não é só sobre assistir jornal, sobre ver notícia, porque assim, os acontecimentos estão tão próximos, né? O tempo todo a gente escuta falar de alguém que morreu, de alguém que tá internado, de alguém que ficou com sequela, de alguém que tá sofrendo, alguém que tá desempregado, passando fome. O tempo todo a gente tem acesso a esse tipo de informação, dentro ou fora da mídia. Então, se você consegue ficar bem com esse tanto de gente sofrendo ao seu redor, tem alguma coisa errada aí. E muito, né? Então, assim, Aí cadê realmente a a gente tem que. empatia, né? Porque se você consegue É, estar bem com todo mundo desse jeito, que empatia é essa Sim. não, que eu não você sei nem. expressa, né? Eu não sei nem se a gente vai então pra empatia ou se a gente vai pra positividade tóxica que tô aqui. Qual que a gente vai pegar pra falar primeiro? Porque Escolhe Nossa, aí. tá cheio de comentários, gente. Eu não sei se vai dar pra falar tudo. Ai, não tá Deixa eu chegando ver. nada aqui pra mim. Não tá Nossa, tá atualizando. cheio. E aí tudo gera por conta de ter tido velho, de novo julgamento, né? Então, quando tem o diagnóstico de autismo, de alguma questão, e é uma mãe mais velha, um pai mais velho, é porque você teve mais velho, assim. Empatia zero. Zero, 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 zero. É. É E aí, às sempre vezes, a culpa da pessoa. mãe, né? Sempre. É porque a mãe engravidou tarde. É porque a mãe fez banho de lua quando estava grávida. É porque a mãe bebeu uma cerveja quando não sabia que estava grávida. É porque a mãe, sabe assim, tomou tal vitamina ou não tomou tal vitamina. Sempre, sempre. E agora, nessa época de pandemia, inclusive eu já só tenho um texto sobre isso. Essa culpabilização está caindo ainda mais pesado, né? Porque as mães estão sobrecarregadas, as mães estão dando conta de home office e aí tentando se virar nos 30, então apelam para a TV, né? Tem menos tempo disponível, tudo isso aí. É culpa porque a mãe bota muito tempo na TV, culpa porque a mãe faz muito alimento processado para a criança, em vez de estar fazendo uma alimentação super balanceada e rica, né? Então, assim, sempre sobra para a mãe. E quem é que ajuda essa mãe, né? Quem é que diz, vem cá, mas Sim. não é culpa tua, sabe? Não é culpa tua. Então, Isso tudo sem falar, assim, da quantidade de mães que depois do diagnóstico se veem sozinhas, né? Sim, sim, são o abandonadas abandono pelos pais. paterno é na faixa dos 80%, né? Assim, para síndromes Sim. raras e diagnósticos. Cerca de 80% dos pais pulam fora, porque é isso, te vira aí, né? Foi tu que E aí pariu. essa mãe se vê responsável pelas finanças, pela criança, pelo desenvolvimento, pelas terapias, pela intervenção, pelo trabalho. E muitas vezes sozinha. Algumas Mas é mães uma têm uma rede de abençoada, né? apoio. Mas é uma É, ela foi escolhida. Ela escolhida por tem Deus, que aguentar tudo isso, porque ela é uma guerreira escolhida, sabe? Pega lá a contém capa ironia. dela. Sabe? Mas na Sim, hora de dar um suporte, ninguém quer, né? Na hora de chamar de escolhida, todo mundo chama. Mas na hora de ajudar de alguma forma, nem que seja ficando calado, né? Porque às vezes a melhor ajuda é a gente ficar calado. Ninguém quer. sim, é isso mesmo. E aí vamos entrar agora na positividade tóxica, né? Que a gente tocou um pouquinho no tema. Mas o que é a positividade tóxica? É essa felicidade quase que doentia. Você não se permitir viver, nem permitir que o outro viva momentos de outros sentimentos que não sejam a felicidade. De raiva, de tristeza, de frustração, de chateação, de injustiça. Porque tudo você tem que estar feliz. Bati meu carro, mas fica feliz que você não se machucou. Eu falei, Aquela se você tem brincadeira um do carro para contente, né? bater, né? Você tem um carro para bater. Seja Sim. grata. Exatamente. E aí esse jogo do contente, ele cria uma falsa ilusão de felicidade. Porque você se sente triste, mas você não se sente no direito de estar triste. Você tem que estar feliz e tenta se convencer dessa felicidade.
E quando E aí você não trata a sua tristeza, né? Exatamente. Você não vai atrás de tratar os sentimentos que são os reais que você está sentindo. Isso mesmo. E aí, quando você cruza na rua com alguém que tá triste, aquilo te contamina. E aí você fica desesperado para que a pessoa fique feliz, porque ela não pode ficar triste. Porque se ela fica triste, isso toca na sua tristeza. E aí você fala, não, fica bem, vamos. E aí você começa a distrair as pessoas, a gente faz isso muito com criança, né? A criança começa a chorar e você dá balinha, biscoito, videogame, pirulito, tudo pra ela parar de chorar. A gente também faz isso com os adultos. Ô, Rubi, pelo amor de Deus, não tá na sua vez? Ai, então, assim, toda essa positividade adoece não só ao sujeito que tá nesse jogo do contente, mas adoece também as relações dele, porque as pessoas começam a se sentir culpadas por não terem essa felicidade e também acabam muitas vezes ficando incomodadas com essa cobrança de felicidade extrema, né? Com o que a gente tá falando. Tô triste, a pessoa tá me cobrando ficar feliz, eu vou gostar. Isso vai me gerar consequências positivas para a relação? Eu vou querer continuar trazendo minhas problemáticas para essa pessoa? Não. E se eu não me Vai ficar exponho, calado. Exatamente. A gente Se eu não me precisa exponho, se eu não interajo, pode permitir falar. sentir, né? Assim, todo. Só vai ficar calado e continuar engolindo aquilo, né? Assim, até Isso. sair de alguma forma, com uma doença, ou a pessoa vai explodir. Porque uma alguma hora coisa. sai, né? E eu acho assim, Exatamente. entender também que a gente pode também sentir mais de uma emoção ao mesmo tempo, né? Você não precisa, no dia que tá triste, eu estou só triste. Não, eu posso estar triste, ter momentos felizes, eu posso estar triste e feliz ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, eu uso um aplicativo de meditação e agora tem um check-in com o seu humor, né? E aí eu olho assim, que sem noção. Como você está hoje? Aí tem uma emoção para você escolher. Eu disse, depende, eu posso estar tantas coisas, sabe? Aí eu sempre pulo esse check-in. Que horas, né? Que horas que é? 9 horas da manhã, 10 horas da manhã? Como você Depende. está hoje? Eu tô bem, mas mais cedo eu estava estressada, ou mais cedo eu estava triste. Assim, a gente pode flutuar entre as emoções, né? Não existe uma coisa definitiva. Sim. Hoje o meu humor é tal, mude tal, né? Agora é tal do mude, né? Mude felizinha. E não, você pode estar felizinha e daqui a pouco tá triste. Eu gosto de contar uma história que eu perdi uma irmã em 2014 e no velório dela, assim, claro que eu estava destruída, assim, dilacerada. Foi uma dor que eu não consigo nem explicar. Mas a gente se permitiu também aproveitar aquele momento. Por exemplo, quando chegaram os amigos dela e começaram a compartilhar as histórias, sabe? Então foi aquele momento de reviver muita coisa e o jeito sempre alegre dela. Então, assim, eu estava muito triste, mas foi um momento em que eu me permiti lembrar do sorriso dela e aquilo me trouxe um momento feliz, sabe? Assim, em meio a tanto sofrimento, foi um momento de tornar aquela noite um pouco mais leve, né? Compartilhar essas histórias. Então, assim, aí tem gente que acha, não, você tem que estar sempre triste ou sempre feliz. Não, a gente pode estar várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu acredito muito nisso. E é ao mesmo tempo mesmo, a gente tava falando muito assim sobre a hora do dia, né? Então, uma hora eu tô feliz, uma hora eu tô triste, mas às vezes na mesma hora eu tô feliz e triste. Eu tô feliz e com raiva. Eu tô com raiva e triste. Assim, as combinações são infinitas. E a gente pode sentir sim ao mesmo tempo. Por exemplo, bati meu carro. Aí eu lembro, nossa, um ano atrás nem carro eu tinha, poxa. Agora pelo menos eu tenho um carro pra bater, mas putz, eu vou ter uma dívida pra pagar o que eu bati no meu carro, que eu bati no carro do outro. Frustração e raiva. Como é que eu posso ter feito essa burrada? Tudo ao mesmo tempo. E, e é difícil, assim, pra gente perceber, nomear e respeitar essas emoções, né? Porque a gente quer escolher uma. Ou eu tô feliz, ou eu tô triste, ou eu tô com raiva. Mas às vezes a gente tá com tudo e tudo bem. É importante a gente sentir, expressar. E respeitar tanto A gente na tem gente quanto no outro, né? Porque é aquela coisa. Eu sou muito assim, quando eu vejo alguém muito chateado, um abraço.
E aí, depois que eu comecei a conviver muito com autistas, né, e entender algumas coisas, eu sei que para alguns autistas um abraço pode ser extremamente desconfortável, né? Então, quando algum autista faz algum desabafo, assim, eu digo um abraço se for ajudar. Se não for ajudar, tô só aqui, sabe? Porque assim, é isso, não é sobre a gente, é sobre o outro, né? A gente tem que saber o que que vai te ajudar agora? Vai te ajudar a ficar sozinha? Vai te ajudar a ficar na fossa? Definiu empatia agora, né? Pois é, Exato. sabe? É isso, é sobre o outro, é tirar o foco da gente e botar no outro, né? E às vezes falta esse tato. Às vezes a pessoa vem oferecer ajuda e você diz, não, eu quero ficar sozinha. Aí a pessoa ainda fica com raiva, porque você disse que quer ficar sozinha. Então, quer dizer, você que está na fossa, você que está precisando de ajuda. Aí a pessoa que supostamente queria te ajudar fica com raiva porque você diz como você quer ajuda e aquela pessoa não quer te ajudar daquela forma. Então, assim, é surreal. É muito complexo Sim. isso, né? Mas a ideia de ajuda, ela tá muito vinculada à ação, né? A fazer alguma coisa. Tô vendo que tem alguma coisa errada, eu tenho que fazer alguma coisa. Tô vendo que você tá triste, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí a pessoa vai, né? Ela quer fazer alguma coisa, ela vai. Só que quando a pessoa fala, eu quero ficar sozinha, ela fica tipo, mas então não posso fazer nada? E aí a própria pessoa começa a sofrer com esse fazer nada, porque ela queria ajudar, só que dá pra ajudar não fazendo nada. Que nem você Uhum. falou, às vezes só de estar aqui, só de se mostrar disponível, só de falar, se você quiser um abraço, eu tô aqui. Às vezes já é suficiente, você não precisa dar um abraço. Só precisa Uhum. mostrar que você se importa. Isso basta. Exato. Bem isso mesmo. Escutativa também, né? Sim. Você falou bem, né, a empatia. E aí tem uma definição que ela é metafórica, mas que eu, assim, me ajuda muito a entender, né, que a empatia é olhar o mundo com os olhos do outro. Então você tira suas próprias perspectivas, suas próprias crenças, seus próprios valores e coloca os da pessoa no lugar para você conseguir ver da onde ela tá, como é que ela tá se sentindo de fato e o que é que ela precisa. Só que você só consegue pegar as coisas da outra pessoa se você souber o que é. Então você tem que se permitir escutar. Então a pessoa chega e fala, eu quero ficar sozinha. Então você entender que isso é real, tipo, é uma necessidade dela, é um valor dela. Quando ela tá assim, ela prefere ficar sozinha, mas não é pra sempre. Pode ser que em algum outro momento ela queira sua companhia, se mostrar disponível, entender o sofrimento do outro como do outro. Eu uso muito uma metáfora assim que pra mim ela me toca, mas pra algumas pessoas não. Para algumas pessoas, quando o animal de estimação morre, é o fim, assim, é uma dor muito grande, né? É como se uma pessoa da família tivesse morrido, como se um filho tivesse morrido. Mas para outras pessoas, não, tudo bem, compra outro, segue a vida. Então, esse compra outro, segue a vida, se ele vai ter uma comunicação não empática, pseudo-empática, com esse que está sofrendo, ele fala, ai, mas é só um gato. Depois você compra outro, você adota outro, não tem problema. É assim Uhum. mesmo. E aí a gente não respeita a dor do outro, porque eu olhei do meu ponto de vista. O meu Uhum. ponto de vista é que é só um gato. Só que aí eu desvalorizo a dor do outro, não permito que ele sofra e julgo o sofrimento dele. Porque como é que ele tá Uhum. sofrendo se é só um gato? Aí, trazendo um pouco para a maternidade, a gente vê isso na perda gestacional, né? Quando a mãe perde um bebê, a primeira coisa que perguntam, estava grávida de quanto tempo? Né? Sei lá, 2 meses. 2 meses, tipo, ainda nem mexia, né? Tava bem no comecinho. Ou, é assim mesmo, muitos não segura até o terceiro mês. Então, assim, mas para aquela mãe que perdeu, já era o filho que ela sonhou, que ela imaginou, que ela esperou por tanto tempo, né? E ela vê as pessoas Sim. meio que menosprezando e até falando, estranhando quando ela fala que perdeu um filho. Quantos anos ele tinha? Não, eu estava grávida. As pessoas meio que desmerecem, né? Porque foi uma perda gestacional. Que bom que morreu antes de nascer, porque quando é depois de nascer é muito mais difícil. Aí entra aquela história de competição de dor, né? Quem sofre mais, porque tem isso também. Às vezes você está se queixando de uma coisa e vem uma pessoa e diz, mas comigo foi muito pior. Olha só o que aconteceu comigo.
E, tipo, quem é que quer competir? Quem tá mais fudido, né? Assim, Sim. tipo, com perdão da palavra. É porque Mas tem é uma isso. ilusão, né? Não existe Tem uma competição ilusão de de que, dor, né? Cada um tem a sua dor e vamos respeitar. Não, não é maior ou menor. É uma dor e acho que tem que ser respeitada de toda forma, né? sim, tem uma ilusão de que se existe um sofrimento maior que o seu, você sofre menos. Mas como você bem colocou, não é assim. Assim, cada um tem a sua dor, cada um tem o seu processo. E às vezes a gente passa por uma experiência que é muito pesada, mas depois a gente passa por outra que é pesada também, a gente vai sofrer nas duas. Não é porque eu passei por uma Uhum. experiência traumática que eu não vou sofrer nunca mais. E não é porque você passou por uma experiência traumática e me contou que eu vou sofrer menos. Talvez até Exato. aumente esse sofrimento, né? Porque eu vou sofrer pelo meu e ainda vou sofrer por você que passou por essa situação horrível. Uhum. Então, assim, são várias crenças, né, que a gente tem. Eu acho que na nossa cultura essas coisas são muito fortes, né, dessa empatia sempre amarrada com uma desvalorização, com uma competição, com uma comparação, que é uma coisa que a gente busca desconstruir, mas que é um processo. Uhum. É isso mesmo. Seria bom definir empatia, então, eu acho, né? Para ficar bem claro, assim. Porque sempre tem essas informações contrárias, né? Sim. Eu deixei para a Assim, Andressa, que é a psicóloga aí do babado. Sim! a definição de empatia é isso que eu falei, assim, é se colocar no lugar do outro com os valores, o olhar e a perspectiva do outro. Só que aí a gente fala da empatia, que é isso, né? Só que tem aí as derivações, né? Tem a comunicação empática, tem o comportamento empático. Então, quando eu sinto empatia, porque empatia é essa conexão, é esse espelhamento emocional, é quando eu percebo e respeito e me coloco na perspectiva do outro. Porque a empatia emocional sozinha é assim, eu te vejo, você tá com uma cara triste. E aí automaticamente eu também sinto tristeza. Só que aí, a partir disso, eu posso ter um comportamento empático ou não. Eu posso ter um comportamento respeitoso de chegar, perguntar como eu posso ajudar, o que aconteceu, oferecer o meu apoio, dar o apoio que você precisa, se é um abraço, se é uma companhia, se é uma conversa, se é um ombro para você chorar. Isso tudo é comportamento empático. E a comunicação empática é essa pergunta, a escuta ativa também é um comportamento empático muito importante. De escutar o outro, de escutar com atenção, respeitando o que ele está falando, não o que você pensa sobre o que ele está falando. Então, você trouxe bem a história do aborto, né, dessa morte na gestação. Para mim, pode ser pouca coisa, mas a pessoa está me falando que é uma coisa importante, que ela está sofrendo, que está doendo. Se eu coloco o meu preconceito, eu não vou ter um comportamento empático nenhuma comunicação empática. Então, assim, é delicado, tem essas nuances, mas na verdade é objetivo. Se você consegue seguir esses critérios, se colocar no lugar, com a perspectiva do outro, fazer algo sobre isso, ouvir e falar de uma forma empática e respeitosa, a gente consegue criar vínculos muito fortes. Assim, a relação ela cria um outro patamar depois que a gente passa por esse tipo de experiência com alguém. Não sei se vocês já passaram por algo assim, mas você tá num dia ruim, e aí chega uma pessoa que era um colega, não era nada demais. Mas ele tem esse comportamento empático, de verdade, real, que tem essa conexão. A partir daí ele já não é mais um colega, ele é um amigo. Pode ser um super amigo, pode ser um amigo mais distante, mas ele não deixa de ser uma pessoa afastada, porque se vocês tiverem essa conexão, e quando tem esse respeito, isso cria uma outra relação, é completamente E tem diferente. uma dica bem interessante também pela CNV, que é quando você, em relação à escutativa, você perguntar para a pessoa, assim, o que você entendeu, você confirmar com a pessoa se é aquilo mesmo que ela tá querendo passar, porque às vezes também a pessoa tá com dificuldade de falar, você não tá entendendo direito, né? Ninguém é obrigado também a simplesmente entender se não tá entendendo. Se você não tá entendendo, pergunta, né? Uhum. Sim, Reforça ali, maravilhoso. é isso que você tá querendo dizer? Isso. Maravilhoso. E aí, só trazendo um adendo, assim, porque às vezes a gente tá num momento de tanto sofrimento, né? Que tá realmente difícil falar, que tá realmente difícil explicar. E aí o outro fica demandando, né? Fica perguntando, fica insistindo, fica querendo, e acaba virando mais uma
carga. Então a gente está sofrendo e ainda tem que ficar ali se esforçando para interagir com o outro. Então, respeitar, inclusive a comunicação não verbal. Então, se o outro não está te olhando, se o outro está te dando respostas muito curtas, se o outro está demonstrando que não quer ter uma conversa mais profunda sobre isso agora. Porque se o outro está desabafando, aí sim cabe a gente questionar, perguntar, tentar entender o melhor possível. Até porque a gente se cura muito pela fala, né? Então, se a gente tem alguém que escute de verdade e que entenda de verdade e que faça perguntas pertinentes, para a gente também acessar algumas coisas que a gente não estava colocando no nosso discurso, isso transforma essa dor também. Pode deixar muito mais leve, muito mais fácil. Quando a gente coloca em palavras, torna real, né? Torna palpável. Não é só na minha cabeça. Eu não estou inventando isso. É uma história que realmente faz sentido. Então, quando eu consigo falar isso e eu tenho alguém que está me escutando e fazendo perguntas pertinentes de fato, assim, os horizontes se abrem, né? E aí o lance da terapia, né? Assim, por Sim. isso eu nunca tinha feito terapia e eu comecei agora em maio, comecei esse mês. E eu já tive, assim, momentos até mais delicados na minha vida que talvez eu devesse ter feito terapia e não fiz. E comecei a fazer agora, e é isso, é uma escuta sem julgamento e uma escuta direcionada, né? Então, como isso ajuda, sabe? Você botar para fora, assim. Nossa, Sim. hoje eu cheguei lá só para falar de um estresse que eu tava desde sábado, né? Hoje foi a terceira sessão e a primeira eu fiquei assim, calada há muito tempo, sem saber o que dizer. Eu tipo, olhava para cara do terapeuta, o que eu tô fazendo aqui? E aí hoje eu trouxe para ele essa questão que eu tava bem chateada e foi muito bom, assim, só em colocar para fora, né? E fazer os exercícios que ele me propôs, já foi, assim, muito bom. Eu já saí de lá transformada, né? Então faz toda a Sim. diferença você ter alguém para escutar de fato e que saiba escutar, né? E fazer alguma coisa com aquela informação. Às vezes só escutar também já é muito bom, mas se for um especialista que sabe o que fazer com aquela informação, né? Que te leve a reflexões, com certeza ainda é melhor ainda. Sim. Grupos também, né? Grupos que acolhem mesmo. Tem os grupos de acolhimento feminino, né? De mães, sem ser grupos de julgamento, não. Fujam Uhum. desses grupos que as pessoas vão ficar julgando. Mas, assim, existem esses grupos que acolhem. Eu já participei de grupos, assim, femininos e Uhum. para mim fez muita diferença, positiva. Sim, é bom mesmo. E aí, só fazendo um adendo, né? Porque quando a gente fala dessa escuta qualificada, muitas pessoas ficam, ai, mas eu não dou conta, isso é coisa de psicólogo. Tem que ter uma formação para conseguir ter uma escuta empática desse jeito. E assim, ninguém espera que você resolva o problema da pessoa, que você dê as soluções para ela. É simplesmente estar ali, escutar e respeitar. Se você não souber o que falar, não fala nada. Se você estiver inseguro do que você vai falar, vai ofender ou não, não fala. Se você tem algo a perguntar, pergunta. É uma conversa, é um diálogo, é uma troca, numa relação de amizade, numa relação mais pessoal, que a pessoa se sente à vontade para estar com você sem que você esteja julgando ela. Porque a gente julga, né? A gente tem essa tendência de estar sempre valorando as coisas, dizendo o que é bom, o que é ruim, o que deveria, o que não deveria. Mas a gente também erra. E aí Uhum. quando a E gente vê mostrar o para a erro do pessoa que outro, ela não tá sozinha também, né? É muito importante. Não se sentir sozinho. Faz muita exatamente. diferença. E não se colocar nesse lugar de superior, né? Que às vezes quando a gente vê o erro do outro e a gente vê de longe, que a gente não tá envolvido, é fácil a gente ver as soluções, onde ele errou, onde ele poderia ter feito diferente. Mas quando a gente tá lá na hora, no ato, com todas as emoções à flor da pele, com tudo acontecendo ali ao mesmo tempo, a gente sabe que não é assim. Porque a gente também erra. Uhum. Humanidade, né? Quem é que não erra? Tem perguntas por aí? Tem Eu não sei se a vários gente volta na. comentários, mas não tem pergunta. Se vocês quiserem fazer perguntas, gente, fiquem à vontade.
Eu ia falar, se a gente volta na questão da positividade tóxica, que eu não sei se ficou tão claro, André. Só pra trazer o comentário da Geni, ela falou que fala demais, mas que aqui com a gente ela consegue acreditar na esperança. Oh, Ah, que bom. sim. Deixa a gente até feliz, de verdade, Sim. agora. Acho que sobre a positividade tóxica a gente falou bastante, né? É basicamente esse jogo do contente, né? De ficar buscando felicidade em tudo, quando na verdade você não tá feliz. Como se a felicidade fosse o único sentimento possível, aceitável, que é digno de respeito e júbilo. Quando não. Então, gente, vamos aceitar os sentimentos, que eles vão ajudar a gente a resolver o que a gente tem que resolver, Sim. né? Assim, uma coisa que é muito importante ter consciência é de que as emoções elas têm função. A gente não sente as emoções por sentir, assim, aleatório. Não é um erro da evolução. Pelo contrário, elas são extremamente importantes. Por exemplo, o Inclusive medo. evolutivamente, né? Inclusive evolutivamente. O medo. Se a gente não sentisse medo das coisas, a gente morreria nos nossos primeiros segundos de vida. Claro que, assim, o susto, ele é um sentimento que a gente já nasce com ele pronto. O medo a gente vai construindo de acordo com que a gente descobre o que é perigoso e o que não é. A gente descobre isso na relação social. Mas o susto também é assim, tá ali do ladinho do medo, né? E a gente já nasce com ele. Então, se você coloca um bebê em cima de uma mesa de vidro, assim, ele tá. Tem alguns experimentos sobre sentimentos com bebês, que são bem interessantes, inclusive. Tem um que você coloca o bebê em cima de uma mesa, que ela tem aquele tablado que você tira embaixo. E aí a mesa é de vidro. E aí tá tampada. E aí eles tiram. E aí o bebê já faz a cara de susto, já fica ali, né? Alguns choram. Porque esse sentimento ele já vem com a gente, porque ele é muito importante. Se você não tem esse Sobrevivência, né? suporte, né? Você acaba passando por umas situações muito perigosas. E aí a gente tem os nossos medos sociais, né? Então, algumas pessoas têm medo de ficar sozinha, que também é evolutivo, porque sozinho a gente tem menos recursos, a gente tem menos proteção. Algumas pessoas têm medo de não ter como pagar as contas, que é de novo, de não ter os recursos, né? Então, todos os nossos medos, eles têm uma função, eles têm um motivo. E não só os medos, as nossas tristezas. O que deixa a gente triste? É a partir disso que a gente descobre os nossos valores. A gente descobre o que realmente importa, o que não importa. Porque às vezes a gente perde uma coisa e a gente fala, nossa, mas eu achei que eu ia ficar tão triste por perder isso. E não fica. E aí a gente tá se conhecendo, se descobrindo, vendo o que realmente importa pra gente. E isso é importante. Por quê? Porque na hora de organizar o meu tempo, na hora de olhar pra minha vida e ver se eu tô satisfeita ou não, tem que estar alinhada com os meus valores. Por isso que cada pessoa tem uma rotina diferente, cada pessoa tem uma vida diferente. Porque elas sentem tristeza, raiva, alegria em situações diferentes. E como é importante você Maravilhoso. reconhecer os seus valores, né? Isso Porque mesmo. é aquilo que é valor para o outro, não é para você. Então, às vezes você olha, eu queria tanto ter aquilo. Será que queria mesmo? Às vezes, se você tivesse, nem assim, não era aquilo Não que ia ia te nem preencher, né? Sim. E aí a gente entra num assunto interessante, né? Dos nossos desejos. Dificilmente o que a gente acha que a gente quer é o que a gente realmente precisa, né? Pra se sentir bem, satisfeito, pleno. E a gente tem uma cultura de focar muito em bens materiais, né? Então, eu queria uma casa grande com piscina. Mas aí quando você tem a casa grande com piscina, eu queria uma casa pequena para que todo mundo ficasse junto. Aí quando você tem a casa pequena, eu queria morar na fazenda. Porque a gente não Aquela vai se história de nunca encontrando, estar porque satisfeito, né? a gente nunca tá satisfeito. E tudo bem, mas a gente precisa também ter essa consciência de olhar de fato pra gente, pros nossos valores, pros nossos sentimentos, principalmente, para descobrir o que é valor nosso e o que é valor do outro. Porque, por exemplo, eu tenho um paciente autista, inclusive, que os pais dele trabalharam muito, a vida toda. E sempre falaram que o trabalho era uma coisa cansativa, penosa, mas que era necessário, que tinha que trabalhar muito para ser alguém na vida.
E aí ele conseguiu um bom emprego, que ele ganha bem, e ele ganha por hora. Então ele pode escolher se ele vai trabalhar o dia todo, se vai trabalhar 1 hora, tudo certo. Só que ele não consegue sair. Ele entra no trabalho 7 horas da manhã e fica até meia-noite, até 2 horas da manhã. E aí a gente vai conversar sobre esse valor. O trabalho nunca vem nos valores dele, mas é um valor dos pais dele. E é difícil pra gente conseguir se separar um pouco disso, né? O que é meu, o que é do outro. Eu quero ter um carro mesmo, é só porque eu vejo que todo mundo que chega na cidade tem um carro. E aí eu quero ter um carro pra me encaixar. Ou eu quero ter um carro porque as pessoas estão falando que eu tenho que ter um carro. Eu quero ter isso porque todas as pessoas que eu conheço têm. Mas será que você precisa? Será que você realmente quer? Será que faz realmente sentido pra você? E aí, de novo, trazer uma cobrança que bota muito em cima das mulheres de ser mãe, né? Ah, quando é que você vai Sim. ter um filho? Quem foi É que o passo a disse passo, né? que toda mulher precisa querer ter um filho? Né? De onde foi que, tipo, não quero. E aí, o quê? Você diz isso agora, mas quando você for mais velha, você vai se arrepender? Porque mulher tem relógio biológico, né? Então daqui a pouco você não vai conseguir, você vai ficar velha, vai ficar sozinha. Quer dizer, filho é garantia de companhia? Aí já joga em cima do filho a expectativa, né? Que não tem nada a ver. Você pode ter 10 filhos e morrer sozinha, porque nenhum filho vai querer estar perto de você. Pode acontecer, quem foi que disse que não? Pode. Né? Então é isso, é esperar. Não, você tem que querer ser mãe, porque como é que pode você não querer ser mãe? Sim. Aí depois você tem um e você vai ter só um. Não, tem que ser pelo Vai ficar menos mimado. dois, né? Então vai ficar mimado, né? E tipo, tá, eu quero ter só um e pronto. Que seja mimado, né? Assim, então, sempre colocando alguma coisa na conta, né? De, não, você não pode estar satisfeito assim, dessa forma, né? É porque tem o checklist da vida, né? No caso das mulheres, o objetivo principal do É. checklist todo é não ficar sozinha. Porque ficar sozinha é ruim. Que Uhum, doideira, né? Então, primeiro tem que ter um exato. namorado. Aí, quando você começa a namorar ali, 1 mês de namoro, quando é que vocês vão casar? Aí tem que casar, né? É. Porque tem que ter a garantia, tem que estar no Uhum. papel. Aí casa. No próprio dia do casamento, quando é que vai vir o primeiro filho? É Aí vem o desse primeiro filho, no jeito. dia que nasce, você tá pensando no próximo. É desse Aí nasce o segundo. Ai, jeito. você vai ter outro, você já ligou. Assim, as pessoas É. estão o tempo todo se metendo, né? E elas ficam fazendo checklist da nossa vida. O que é que você já completou, o que é que você não completou? Você já comprou uma casa? Você já comprou um carro? Porque tudo isso tem que ter. Quem foi que disse, Perguntar se é né? feliz, ninguém pergunta, né? Não, É, ninguém. é isso. Quem foi que Não sejam fez essas esse pessoas, checklist? pessoas que estão nos assistindo, não sejam. Por favor. A felicidade, ela é única. Cada um tem o seu caminho. Assim, essa coisa de querer colocar o mesmo caminho pra todo mundo só serve pra criar gente doente. E é engraçado porque É o resultado, né? Que é o que mais tem hoje em dia. São pessoas sim, doentes, emocionalmente sim. doentes. A E Andressa estava fisicamente falando também, dessa mas. história do checklist, né? E do trabalho, do valor do trabalho. Lá na minha família, eu cresci ouvindo isso. Estude, 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 estude muito. O que você fizer, estude para ser a melhor, estude para ser a melhor. E aí eu cresci, eu era a melhor aluna da sala, eu passei no vestibular de primeira, numa classificação muito boa. Eu nunca fiz um AF, nunca fiquei de recuperação na faculdade, me formei, não sei o quê, trabalhei para daí a pouco vir as curvas da vida, né? E não, agora eu vou parar de trabalhar. Quer dizer, tem 4 anos que eu não exerço a profissão para a qual eu estudei a minha vida inteira. Sabe assim? Então, e hoje eu me vejo tão realizada com o que eu faço e não preciso ser a melhor no que eu faço. Não, eu preciso fazer a diferença para alguém, para uma pessoa que seja, mas eu não preciso ser a melhor, não, não quero ser a melhor em nada, sabe? Assim, eu quero ser útil para alguém, eu quero ajudar uma pessoa que seja já valeu, né? Então, assim, hoje eu vejo como muito assim esse negócio de
estudar e de se formar, esse checklist, né, da vida ali, adolescente, adulta. Esse menino, para que eu me esforcei tanto e estudei tanto? Claro que foi importante para mim, mas hoje o mundo está cheio de possibilidades, né? Eu vejo um jovem aí cheio da grana virando TikToker, sabe? Essa história de rede social, de mundo moderno, existem tantas possibilidades que você não precisa. Claro que é importante você estudar, você se dedicar ao que você faz, né? Acho que você se dedicar ao que você faz. Mas diploma hoje em dia não garante futuro de ninguém, né? Então, no Não, tempo dos nossos pais era isso, você ter um diploma de uma faculdade era garantia de futuro, né? Era garantia de emprego. Você ter um diploma hoje não garante emprego, não, porque as empresas estão mudando, né? Elas querem outras características, que não necessariamente um diploma, né? Querem coisa mais prática. sim. Então, até isso, né? Tá na hora desse checklist aí começar a atualizar, porque, assim, tá mudando, o mundo tá mudando e mudando rápido demais. E se a gente não for se adaptando, vai ficando para trás. Eu acho que Tem melhor um que. comentário aqui que eu não entendi se é uma pergunta, é porque eu não entendi o comentário. É porque ela falou que o maior dilema dela como mãe atípica é sobre o fato de contar ou não pro filho que ele é autista. Ah, Sai tá. bastante no tema, né? Mas a minha orientação é Sai. sempre melhor você contar do que o coleguinha no meio de um bullying. Então, Com assim, tudo tem o certeza. como, né? Contar de forma respeitosa, mostrando que a diferença é linda e é rica e o quanto é maravilhoso. Não, assim, cuidado com o que a gente tá falando aqui do jogo do contente, né? Mas assim, trazer o que que tem de bom em ser diferente, o que que tem de bom em ser autista. Porque também você não precisa contar como se fosse um fardo e um peso e uma coisa horrível que Não, ele vai carregar na vida. contar como uma Não, diversidade mesmo, né? Tipo, ó, a exatamente. mamãe tem os cabelos, não sei qual é a idade do filho dela, né? Se puder perguntar aí qual é a idade do filho dela. A mamãe tem o cabelo É, vamos preto, esperar. comprido. A sua tia tem o cabelo loiro. A fulaninha tem o olho de tal cor. As pessoas são diferentes, né? Ninguém é igual a ninguém. E o autista tem um funcionamento cerebral diferente, né? Então, é a diversidade mesmo do mundo. E contar, Sim. assim, sem aquele aspecto de pena ou de coitadinho. Não, assim, de forma muito Mas natural. também não Esse vem de negócio. super-herói, né? E isso também não de super-herói, assim, nem mais nem Ele tem menos, 9 apenas anos, ela diferente. disse. Pronto, com 9 anos, com certeza ele já se percebe diferente dos coleguinhas. Então, quanto Sim. antes ele souber, ele entender por que que ele é diferente, melhor para ele, porque isso melhora muito a autoestima dele, né? Quer dizer, eu sou Sim. assim porque eu sou autista, né? Não é porque eu sou Zé Doidinho, não é porque eu sou desastrado, não é porque. Não, eu sou autista, eu sou diferente, tá tudo bem, né? Esse negócio de ser Sim. natural é tão engraçado. O Vinícius tem 6 anos e as pessoas me perguntam como contar para o meu filho, né? E aqui em casa foi muito natural, porque ele tá em terapia desde 1 ano e meio. A gente tem o diagnóstico desde 1 ano e 11, então ele se criou ouvindo falar sobre autismo em casa, né? Nunca foi um tabu. E a minha mais nova tem 2 anos e meio, a Zara. E aconteceu um episódio hoje que eu e meus pais rimos demais. O que que acontece? Uma vez eu fui sair com o Vini, eu moro perto dos meus pais e eu vou andando com eles, né? Desci na rua. Quando eu cheguei lá embaixo, eu percebi que eles estavam sem máscara. Eu de máscara e os dois sem máscara. E eu disse, poxa, esqueci as máscaras. Aí eu, não, mas a Zara tem 2 anos, ainda não é obrigatório, né? E o Vini é autista também, ele tem o direito de não usar máscara por conta da sensibilidade, né? Ele suporta usar, mas não é obrigatório por lei o autista usar. Aí eu falei isso para eles, né? Eu disse, não vou subir para pegar a máscara porque tá aqui todo mundo resguardado pela lei. Fui-me embora. Isso foi na sexta, eu acho. Quando foi hoje, eu estava na minha mãe. Na hora de vir embora, eu vi o Vini sem máscara, né? Eu disse, Vini, pega a sua máscara, coloca a máscara no elevador, porque é um lugar fechado, pequeno e tal. Pega a sua máscara, coloca a máscara no elevador. Aí a Zara, de 2 anos e meio, virou para mim e disse assim, não, mamãe, ele não precisa de máscara porque ele é autista.
sabe? Então, assim, é tão naturalizado aqui em casa que não tem essa história de contar, né? Eu vejo muito como eu conto pro irmão que ele tem um irmão autista. Conte da forma mais natural possível, né? Porque é isso, é uma coisa natural, não precisa de uma conversa. Ó, vamos sentar e conversar. É o seguinte, eu tenho um comunicado a fazer. Você é autista, né? Então, não, assim, tente usar livros que tem personagens autistas, e aí você vai puxando a conversa. Você observa alguma coisa semelhante com esse personagem? Você se sente assim algumas vezes, né? E aí você vai instigando a conversa, porque com 9 anos já dá para fazer aí um desenrolar muito, muito bom, né? Com certeza. E Sim. contar sempre, porque é muito importante para a autoestima dele, para ele se entender, para ele se reconhecer. E até para ele E se procurar respeitar outras também. pessoas, se respeitar, isso. E saber se defender também, como a história do bullying que você falou, né? Quando vierem para cima dele, dizer: não, não é assim não, mas peraí, eu sou autista, me respeita, sabe? Sim, então, super importante contar. E tratar da forma mais natural Sim, possível. Tá? E minha filha de 2 anos e meio, quando ela falou isso, mamãe, ele não precisa, ele é autista, menina. Eu olhei pra minha mãe, pro meu pai, um pingo de gente daqueles. Olha, a gente riu tanto dessa Zara. Uma comédia. ai, mas assim, só para complementar, né? Eu acho que você falou muito bem, mas eu acho que mais importante do que contar é não esconder. Porque quando Sim, se trata como se fosse um mistério, um segredo, uma coisa que não pode ser dita nem nomeada, isso vira quase que uma vira outra pessoa tabu, na né? casa, né? Esse segredo. Vira Sim. E tabu, aquela acaba coisa. permeando Fala tudo. E aí, na baixinho. hora que ele descobre, é meio que, meu Deus, aquele monstro na sala Uhum. era o meu autismo. Oh, meu Deus! Então, assim, acaba ficando muito mais pesado, muito mais difícil de Sim. lidar. E Eu tenho aquela coisa, Fica um. se parecendo que é foi uma coisa muito ruim, né? isso, se foi escondido por tanto Nossa, que tempo, é porque deve ser horrível. algum pecado, né? Tipo, por que que não foi dito pra mim assim por tanto tempo? Não deve ser coisa boa, É. né? Porque Por que coisa boa a gente não esconder? esconde, né? É. Sim, isso mesmo. A Lili falou aqui do filho dela que ontem que ele não fala bem, né? As pessoas só. Eu fui lendo os comentários dela. As pessoas só veem que ele é diferente quando ele fala, porque ele socializa bem, mas a fala dele é alterada. E aí ontem ele perguntou pra ela se Deus entende a oração de quem não fala direito. Oh, Foi que como se coisa enfiasse uma linda. faca nela. Nosso carro já tem o símbolo, usamos cordão de girassol. Ai, mas assim, é delicado quando a gente vê essa diferença. E eu sei que esse momento do diagnóstico e de começar a perceber os desafios que estão chegando é um super desafio, né? Ver os desafios já é um desafio por si só. Mas eu acho que uma coisa, tipo, assim, com certeza Deus escuta e entende a oração de quem não fala direito. A Uhum. Bíblia fala, ele escuta Inclusive de quem pelas não suas fala, lágrimas, né? ele colhe Quem as não suas fala também lágrimas ora. e traduz isso em palavras. E ele também tá nos seus pensamentos. Assim, você não precisa ter uma fala perfeita, você não precisa saber falar perfeitamente, nem em gramática, nem em articulação da fala, nem em nada. E eu acho que trazer isso para ele, já que ele gosta de orar, é uma forma também de desenvolver essa compreensão da diversidade e de que Deus, se Deus que é Deus, fez a gente para ser diverso e para entender a gente na nossa diversidade, quem somos nós para julgar isso? Eu acho que já é uma forma interessante de começar. Fica de sugestão. Aí só Com voltando porque a gente estava certeza. conversando antes da gente abrir esse super parênteses. Pequeno adendo de 20 minutos. A gente estava falando da checklist, né? E você falou que a gente deveria atualizar essa checklist. Eu acho que melhor que isso é rasgar a checklist, jogar no lixo e ensinar cada um a Não criar a sua ter própria checklist. checklist. É É, verdade. a checklist não tem checklist. É isso. Com Sim, certeza. e outra coisa que você trouxe é que, assim, todas essas questões de diploma, todo esse passo a passo que é tão super valorizado até hoje, mas que tem sido cada vez mais colocado em xeque, né, até pela realidade, tem sido trocada pelas empresas por habilidades. E uma das principais habilidades que a gente tem acompanhado as reportagens, os estudos, são as habilidades sociais.
as habilidades de relacionamento. E é por isso também que a Socialize nasceu, né? Porque o conhecimento teórico, científico de habilidades sociais estava 100% restrito nas universidades. A gente tem alguns profissionais que fazem, mas assim, o conhecimento, mesmo a criação, a pesquisa, estava tudo nas universidades. E eu vim de um projeto da universidade, que é o PDHS-JT, da UNB, que eu sou inclusive coautora. Só que a gente não conseguia acessar públicos diversos. Era só se tivesse algum tipo de vinculação com a universidade. Então, por exemplo, eu fiquei no projeto da UNB atuando, aplicando grupo, capacitando mediadores por 5 anos. Nesses 5 anos, passou um autista por lá. Por quê? Porque a gente não tinha contatos, a gente não tinha pessoas para colocar lá. A gente só atendia alunos da UNB e alguns alunos de escolas que tinham vínculo. E aí esse que a gente atendeu estudava na UNB. Então, assim, eu que já trabalhava com autismo, que já trabalhava com habilidades sociais, não conseguia juntar as duas coisas. Claro que no meu atendimento clínico, muito do meu conhecimento ficava sempre, mas o treinamento mesmo, uma coisa estruturada, específica, não tinha. E aí, por isso que a gente fez a Socialize, para a gente ter esse treinamento que fosse adaptado para esse público que, para mim, é o público que mais precisa. Porque o que é o autismo, se não uma grave inabilidade social? E o que a gente percebe, principalmente com as crianças, né, é que quando a gente consegue desenvolver o repertório social, todas as outras metas dão um salto enorme. Porque muitos dos déficits de aprendizagem deles se devem às dificuldades sociais. Do contato visual, de compreender a comunicação, de comunicar com qualidade. Então, quando a gente consegue ter ganhos nisso, mesmo que sejam ganhos mínimos, a gente vê muito resultado. Sim. E como às vezes o autista é muito funcional de autonomia, né, de autocuidado, mas tem essa, eu vejo muito os autistas adultos, né, falando isso, sobre essa realmente dificuldade social mesmo. Ainda hoje, um perfil que eu sigo estava falando sobre entrevista de emprego, né, mas ela recebeu mais uma negativa de uma entrevista de emprego. Porque é isso, às vezes é super capacitado e na hora que vai para a entrevista, né, e como as empresas também precisam atualizar um pouco essa forma de seleção, porque às vezes para desempenhar aquela função, assim, por que precisa olhar nos olhos é sinal de que não passa confiança, né? Então, não olhou para mim nos olhos na entrevista, já vou eliminar. Quem disse, né? Às vezes é uma pessoa que você pode confiar muito mais, porque é uma pessoa que leva o trabalho muito mais a sério, né? Assim, como um compromisso mesmo. Então, aí tem várias habilidades se perdendo por ainda focar, às vezes, em detalhes, né? E como precisa ser trabalhada essa questão do social nisso, né? Sim, eu acho que nisso a gente tem duas grandes coisas, né? Que elas ficam ali coexistindo e se interferindo. A primeira é o medo do autista que se colocar como autista e de concorrer às vagas para pessoas com deficiência, porque essas vagas, elas são, a maioria tá vaga. Se não tem ninguém para ocupar. Ou não tem porque não tem pessoas com qualificação, ou não tem porque as pessoas com qualificação não se colocam como portadoras de deficiência. Não gosto desse nome, mas é como tá na lei. Só para deixar claro. Então, assim, os autistas têm essa consciência de que se eles se colocam como autistas, eles estão em vantagem. Principalmente em empresas grandes. Não em desvantagem. Isso até facilita o avaliador, né, a pessoa do RH que está lá fazendo a seleção, a conseguir entender melhor as características dele e ver no que se encaixa, se realmente faz sentido para a função ou não faz. Porque o senso comum é isso, não olha nos olhos, então não é confiável, não está seguro. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tô. Tô te ouvindo Aqui bem. deu uma travada.
não tá seguro, não é confiável. Mas quando eu trago o diagnóstico, aí eu já sei que a leitura que eu tenho que fazer é diferente. É outra. Facilita bastante. Porque a gente tem nossas comunicações não verbais que já estão, assim, no inconsciente coletivo e que facilita quando a gente tem acesso a esse tipo de informação. E aí o que está ali na outra linha é que as empresas mais modernas, elas mesmo em cargos que não têm essa exigência de interação, prezam muito pelo trabalho em equipe. Então, ter esse déficit em habilidades sociais acaba atrapalhando de um jeito ou de outro. Então, eles buscam toda uma equipe que consiga trabalhar junto. E aí, de novo, os autistas, eles têm plena capacidade de desenvolver as habilidades sociais. E eu não estou falando de mascaramento, eu estou falando de desenvolvimento, mesmo como adultos. Sim. Mas a gente ainda tem uma cultura muito forte de que adultos já chegaram no seu pleno potencial, não podem mais se desenvolver. Que é outra coisa que a gente está conseguindo quebrar cada dia mais. Mas adultos não são pessoas prontas. Muitos pais chegam, inclusive, com os filhos adolescentes. Eu acho que já está tarde demais. Consegui o diagnóstico muito tarde, não posso fazer mais nada. E muitos médicos, Sempre inclusive, pode, falam né? esse absurdo para os pais. Sim. Não, ainda mais Mas com um ensino tão defasado que a gente tem. Que falta tanta coisa quando a gente sai, quando a gente termina os nossos estudos. Tipo assim, falta tanta coisa pra gente aprender. Sim, Pra vida, né? é mesmo. Ai, gente, nosso tempo acabou. Vocês acreditam? Acabou. Passou tão A rápido. conversa tá... Sim. Conversa Oi, super Luca. fluiu. A live vai ficar salva. Sim. Vai. Vai ficar aqui no perfil da Socialize, onde está a Dai. Quem não segue a Socialize, segue lá. A gente sempre O posta Lucas conteúdo. segue a gente. Segue. Eu já sei. Ele tá sempre nas Pessoal lives. que não segue a gente ainda, sigam Sim, a e pessoal que gente. segue a Quem não gente, tanto eu quanto a Socialize, sigam a Cassiane, maravilhosa. Isso. Autismo com leveza. Vamos Sim. tirar um print Ai, uma foto. da Vamos. nossa Luca, conversa. tira pra Vamos gente. desativar os comentários só para não sair na frente dos rostinhos. Boa ideia. Só para a hora do print. Como, gente, que faz isso? Tem 3 Você vai lá pontinhos embaixo. Ah, tá. Pronto. Bate aí, depois me manda. Tirei Bateu? uma, vamos tirar outra. Eu acho que o Lucas Vamos tirou tirar também. Vamos tirar outra só para garantir. O Lucas é o Tirei. Lucas atípico? Não. Eu não É tô um vendo Lucas nada de que segue a comentário. gente. É porque agora tá desativado, né? Tem que ativar de Não, novo. aqui travou na tela quando eu entrei, não ficou atualizando, assim, nada não chegou nada de comentário para mim aqui. Sim. O Lucas é um seguidor nosso, que ele tá nas nossas lives desde que a gente começou a primeira live, não foi? A Que primeira live ele já legal. tava. Seguidor Assim, raiz. ele é super acompanha a gente. Ai, gente, eu quero agradecer o agradecer. convite, Dai, Andressa, muito obrigada. Ai, Um prazer estar por aqui, adorei o papo, acho que fluiu mesmo, foi muito bom. Adorei, obrigada. fluiu Obrigada a todo mundo que super. assistiu. E é Sim, isso, Ai, à muito obrigada. obrigada, disposição. Cassiane. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por estar aqui, ter conversado assim tão abertamente com a gente, trazer suas experiências. Muito obrigada. Sim, obrigada Imagina, foi demais. mara. A você que veio, Dai, você que organizou esse encontro maravilhoso. E todo mundo que assistiu, que comentou, que trouxe história, que trouxe pergunta, que tirou print pra gente e que vai mandar pra gente no direct. Me manda que eu não bati nada. Tá travado Vou aqui. Obrigada mandar para demais. você.
E desculpa falar tanto, gente. Eu falo demais, eu tento me controlar. Duas vezes eu já falei 5 minutos. Imagina, foi ótimo. Ai, foi bom demais. Aprendi muito nessa Adorei, live de hoje. adorei. Obrigada, gente. Beijão. Beijo, Beijos. boa noite para todo mundo. Tchau, Boa Até a tchau. noite. próxima. Tchau.